Voltamos com a entrevista do dia e meu entrevistado é o médico Márcio Miller, diretor técnico do Hospital Arcanjo São Miguel. Doutor Márcio, prazer em tê-lo no programa. É um prazer, Miron. Então, a gente completou semana passada 1 ano da primeira morte por Covid-19 em Gramado. Como está a situação da pandemia neste momento? Bem, Miron, realmente todo o número relacionado à morte, ele é impactante para não só a comunidade, mas as equipes do hospital. Até hoje nós tivemos 133 óbitos, mas também tivemos um número bem importante de altas hospitalares. Recentemente celebramos a 1000ª alta hospitalar, e isso é muito importante para o nosso corpo clínico, né? Atualmente, o nosso número de internados reduziu bastante. Nós estamos atualmente com 11 pacientes internados por Covid, sendo 2 deles em pós-Covid na enfermaria, e os demais na UTI e na unidade semi-intensiva também. Doutor Márcio, qual foi o momento mais crítico da pandemia até o presente momento? Bem, Miron, nós tivemos 2 momentos muito marcantes nesse 1 ano e meio de pandemia. Na metade do ano passado, quando o número de casos começou a crescer e o número de internações se tornou muito importante, todos nós estávamos aprendendo ainda a lidar e enfrentar a doença. Tivemos um número muito grande das equipes afastadas naquele momento e uma sensação do desconhecido muito importante. Mas, sem sombra de dúvidas, recentemente, entre a segunda quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março, o número de pacientes internados foi enorme, foi absurdamente impressionante, tanto nas unidades de terapia intensiva como nas enfermarias. O senhor esteve à frente desta verdadeira batalha contra a Covid. O senhor se lembra de um momento mais crítico e quantos pacientes o senhor chegou a atender? No começo do ano, agora, como eu citei, em fevereiro, fim de fevereiro, nós tivemos 48 pacientes internados em enfermaria, só em enfermaria, mas pacientes com um grau de comprometimento importante, mais de 20 pacientes internados nas unidades de terapia intensiva e pelo menos 8 pacientes numa unidade semi-intensiva que nós montamos naquele período. Então, foi muito trabalho, foi um esforço grande de todos nós dentro do hospital. Outra questão importante, Dr. Márcio Miller, é em relação à letalidade, né? Nós tínhamos lá atrás, em 2020, um índice e hoje estamos com outro índice. Como é que está a letalidade de Gramado perante o Brasil e o Rio Grande? Essa é uma informação importante, Miron, porque nós temos uma taxa de letalidade baixa, né? Para as pessoas entenderem, a letalidade é a divisão entre o número de óbitos e o número de casos identificados. Então, hoje, a nossa taxa de letalidade ela é de 0,015. E a Organização Mundial de Saúde considera que a taxa de letalidade da doença ao redor do mundo é de 0,6. Então, realmente, nós conseguimos enfrentar a doença de uma maneira positiva. Lá atrás, essa letalidade em 2020 chegou a quanto, doutor? Nós, em comparação tanto ao Rio Grande do Sul como alguns centros importantes, centros hospitalares importantes, nossa letalidade sempre esteve abaixo, né? Comparando com Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, ano passado a taxa dessas 2 referências variava em torno de 2,5, enquanto a nossa sempre foi próximo de 1,2, chegando a alguns momentos a 0,9. Hoje tivemos a informação de que há um caso suspeito da
variante Delta aqui em Gramado. Como vocês avaliam a possibilidade de haver casos e o que modifica em relação ao combate à Covid? Hoje o Centro Estadual de Vigilância em Saúde ele notificou dois possíveis casos de variantes Delta no Rio Grande do Sul. Um em Gramado, num homem de 32 anos. Né? As informações que a gente tem é que a variante Delta ela tem um comportamento de contaminação muito alto, porém uma agressividade menor. Né? Só que a gente só pode realmente conferir isso se realmente houver um crescimento dos casos por essa variante. Né? Nós acreditamos que o enfrentamento ele continua o mesmo. Né? Sempre estamos atentos. A identificação dessa variante Delta mostrou o cuidado que a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde têm tido com os casos, mas é importante todos nós nos mantermos tranquilos. Sabemos que há maneiras de combater isso, principalmente apoiado com a vacinação, com as vacinas que têm sido ofertadas no município. Doutor Márcio Miller, obrigado pela entrevista e cumprimentos à equipe médica do Hospital São Miguel pelo bom trabalho desenvolvido até agora. Muito obrigado, Miron. Um abraço. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 19h, aqui na Gramado TV. Boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.